mais uma vez. Estamos aqui aguardando alguém para conversar comigo. Vou dar um tempinho aqui. Vamos ver se alguém aparece. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, saiba que ele vem de um live no Instagram. Bem-vindos aí, meus colegas que estão chegando. William Ramos, Tom, James, Hannon, Menino Sombra, bem-vindos. Bom, como tem sido toda semana, eu estou aqui mais uma vez para dar algumas opiniões sobre o tema do quiz da semana. Sempre eu preciso lembrar qual é o intuito dessa brincadeira aqui. Eu fico meio repetitivo, mas é importante a gente partir desse mesmo chão, todo mundo. A ideia dessa brincadeira não é necessariamente responder perguntas, mas sim melhorar as perguntas. Isso aqui é, na verdade, um combate à superficialidade, um combate ao imediatismo, um combate à sensação de que as respostas são claras, nítidas, acessíveis, definidas, conclusivas e absolutas. Então a brincadeira é, na verdade, complicar. Não estou aqui para resolver nada, mas sim para complicar mais ainda. E é por isso que as perguntas que eu coloco no quiz semanalmente não têm respostas claras e absolutas. E obviamente eu não estou aqui para tentar dar nenhuma resposta desse tipo. Se você acompanhou alguma das outras lives referentes ao quiz, você já deve ter percebido que a gente passa meia hora aqui e ao final eu não tenho nenhuma conclusão. Mas nesse processo, nessa meia hora, eu tenho certeza que a gente expande muito o questionamento. A gente pega essa pergunta que eu deixei lá durante o dia todo e transforma ela em algo muito mais amplo, muito mais interessante no fim das contas, pelo menos na minha opinião. Então, a pergunta que eu coloquei lá hoje diz respeito à identidade de linguagem de dança, diz respeito à definição de uma forma de dança. No inglês tem um termo que eu adoro, que é dance form, que seria uma forma de dança. É mais ou menos uma tradução ruim, mas seria como se fosse uma forma de dança, ou seja, uma dança específica, uma estrutura definida, organizada, que sustenta um nome. Como sempre, eu fico voltando na ideia da semântica, porque para mim isso é a base de todo questionamento, entender qual é a pergunta e quais são os possíveis desdobramentos da pergunta antes de tentar respondê-la. E a pergunta de hoje era: se você retirar os passos básicos, os passos elementares, tradicionais, ou seja, o vocabulário de uma dança, uma forma de dança, uma linguagem de dança, sem esses passos, essa linguagem continua sendo essa linguagem? Eu dei um exemplo lá do locking, né? Foi só um exemplo, mas se eu tirar up lock, wrist roll, point, clap, pace, o locking continua sendo locking? E se a gente estender essa pergunta para outras linguagens, a gente consegue recontextualizar a pergunta, mas a dúvida continua sendo a mesma. E no fim das contas, o que está embutido aí nas entrelinhas é o questionamento: tá, do que é feita uma linguagem? O que é que diz que, por exemplo, o locking é o locking? E eu uso o locking apenas como exemplo porque obviamente não é uma linguagem que eu estudo a fundo e eu não estou aqui para tentar falar sobre o locking. Jamais cometeria esse sacrilégio, mas eu usei ele como exemplo e a gente pode transportar isso para qualquer outra forma de dança. Então, essencialmente,
tem uma primeira coisa para se pensar sobre isso, né? Se a pergunta que está embutida é do que uma dança é feita, para isso a gente já tem algumas ideias, a gente já tem alguns conceitos que em maior ou menor escala já são bastante aceitos, não só aqui no Brasil, não só no meio das danças urbanas aqui no Brasil, mas no mundo todo. E a gente usa uma palavra aqui no Brasil para denominar essa ideia. Quando a gente quer falar sobre do que é feito uma dança, a gente recorre ao termo fundamentos. Então, em essência, isso eu já coloquei aqui, se eu não me engano, eu já coloquei no glossário, aqui às terças, no Instagram, que os fundamentos são elementos, qualidades ou até mesmo movimentos que são essenciais para uma linguagem, são indissociáveis. Se eu retirar esses elementos, qualidades, posturas, movimentos, seja lá o que for, se eu retirar um desses elementos que seja, a dança começa a perder identidade, a dança começa a desmoronar e começa a se distanciar da essência dela, da estrutura essencial dessa linguagem. Se eu começar a tirar mais elementos, eu corro o risco de, em algum ponto desse processo, perder oficialmente a linguagem, fazer com que ela se torne qualquer outra coisa, menos aquela com a qual eu iniciei esse processo. Então, fundamentos. Eu sempre uso uma metáfora, uma comparação simples, bem básica para explicar o que seriam fundamentos, né? E provavelmente alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu vou ser repetitivo aqui porque eu acho que passa bem a mensagem. Por exemplo, se eu imaginar uma cadeira, essa cadeira pode ter inúmeras qualidades diferentes, né? Sugiro esse exercício para você agora que estiver assistindo isso aqui. Imagine uma cadeira. Eu tenho certeza que a cadeira que você imaginou tem um apoio para as costas, tenho certeza que ela tem um assento, né, um apoio para o bumbum, e eu tenho certeza que ela tem alguma coisa que eleva esse assento em relação ao chão. Essa estrutura de elevação pode ter 4 pés, pode ser um bloco só, mas que alguma coisa a eleva em relação ao chão. Então a cadeira que você imaginou, ela pode ser vermelha, pode ser de ferro Oitatsu-X, ela pode ser de metal, pode ser de plástico, pode ser azul, enfim. Tem várias qualidades que ela pode ter, mas certamente a cadeira que você imaginou tem esses 3 elementos: o assento, o apoio para as costas e a elevação em relação ao chão. E sendo assim, esses elementos são as qualidades que eu não posso mexer. Eu posso fazer com que a cadeira não seja mais vermelha, seja azul. Ainda assim ela continua sendo uma cadeira. Eu posso fazer com que o material dela não seja ferro, seja madeira, por exemplo. Ainda assim ela continua sendo uma cadeira. O suporte que eleva o assento em relação ao chão pode ser uma perna só integral, maciça, podem ser 4, enfim, pode ter algumas formas diferentes. Ainda assim, todas elas vão compor o objeto final, que vai ser uma cadeira ainda. Agora, se eu retiro o encosto, o apoio das costas, ela continua tendo a utilidade de me apoiar sentado. Porém, agora ela deixa de ser uma cadeira e passa a ser um banco. Então, ainda é usado razoavelmente para o mesmo propósito. Funciona ainda. Porém, só não é mais a mesma coisa. Passa a ser um outro elemento. Então, o acréscimo, ou muito mais frequentemente, a redução de elementos fundamentais faz com que esse processo de transformação tenda a mudar o objeto com o qual se está lidando. Não só mudar a estrutura, mas mudar sobre qual objeto a gente está falando. E aí você pode ampliar esse mesmo exercício de raciocínio para inúmeras outras coisas. Enfim, sei lá, não consigo pensar em nada agora, mas você pode começar a pensar sobre qualquer coisa. O que é que faz com que um espelho seja um espelho? Quais são as coisas que eu preciso manter, senão não é mais um espelho? A moldura,
eu posso mudar a moldura, eu posso tirar a moldura, eu não preciso ter moldura. Ele pode ser côncavo, pode ser convexo, pode ser plano, pode, beleza. Ele pode ser triangular, quadrado, redondo, pode. Mas ele precisa ter alguma superfície reflexiva, né? Uma superfície que reflita. Então, para ser um espelho precisa disso. Se eu tirar isso, não é mais um espelho. Enfim, é um exemplo ruim que eu dei agora, mas só para mostrar que esse exercício de raciocínio pode ser ampliado para inúmeras outras coisas. E assim é com a dança. Para que a gente consiga sustentar um nome para uma linguagem, é necessário que existam parâmetros, é necessário que existam elementos fundamentais, é necessário que existam fundamentos. É preciso que uma dança tenha seu apoio para as costas, seu assento e sua estrutura de elevação, por exemplo. Então, cada uma das linguagens que tem nome, muito provavelmente já passaram por esse processo, não necessariamente de forma racional. Na maior parte das vezes, principalmente para nós que lidamos com danças urbanas, as danças vernaculares não nascem programadas. Essa é uma das qualidades essenciais de uma dança vernacular. Ela não é programada, não é pré-organizada. Ela acontece de forma razoavelmente natural, e depois que ela passa a existir, a gente começa a perceber uma relação entre os corpos que lidam com essa nova forma de expressão, e você começa a encontrar reincidências. Você começa a perceber que várias pessoas dançam do mesmo jeito. Em algum momento isso vai se configurando como uma estrutura elementar, que tem muito a ver com convenção social, com contexto, com moda. Não é pensado, não é programado, mas quando as pessoas passam a dançar todas de uma mesma forma, de uma forma parecida, começa a se estruturar algum movimento em relação a gerar uma forma de dança nova. E depois que isso já está acontecendo, é que a gente olha para essa nova representação e começa a procurar reincidências, intersecções, o que é que está no corpo da maioria das pessoas. Então esses elementos são aqueles que a gente talvez possa considerar como fundamentos. E a maior parte das danças vernaculares passam muito tempo sem ter uma estrutura racional, sem que alguém consiga avaliar e descobrir que tem reincidências. Passa muito tempo. Então, normalmente, descobrir esses fundamentos não é algo que cabe aos seus pioneiros, né? Aos criadores ou aos primeiros desenvolvedores, as pessoas que cumprem o papel de inflacionar o tamanho dessa dança quando ela nasce. Normalmente não são essas pessoas que encontram os fundamentos. Normalmente quem faz isso é a próxima geração ou as pessoas que não fazem parte do contexto original de onde ela foi desenvolvida, né? Tem gente que está olhando de fora. Então eu, por exemplo, designei para mim mesmo esse papel em relação à dança hip hop freestyle. Eu coloquei como meta de trabalho para mim, olhando de fora, não sendo um dos pioneiros, muito longe disso, tendo essa posição de visão de certa forma privilegiada, como quem admira um quadro impressionista, conseguir ver com mais clareza a figura toda e tentar encontrar as intersecções. Então, essa é a ideia. A partir do momento que existem essas intersecções, você começa a avaliar então que é possível que exista uma estrutura elementar. E aí então a gente começa a falar sobre fundamentos. Então, em relação à pergunta do quiz, para saber se uma dança continua sendo uma dança, a gente tem que sempre voltar os olhos para os fundamentos. Portanto, se a gente avaliar a questão sobre os passos tradicionais, será que a gente consegue considerar os passos tradicionais, os movimentos do vocabulário elementar de uma linguagem de dança? Dá para considerar esses passos como fundamentos? Bom, aí tem uma outra discussão grande. Eu pessoalmente, agora é pessoal, tendencioso, eu tenho grande dificuldade em aceitar vocabulário como fundamentos. E eu vou tentar explicar por quê. Se a gente começar a pensar, sei lá, por exemplo, na dança hip hop freestyle, quanto do que é
quanto do que compõe o vocabulário tradicional, ou seja, as danças sociais que dizem respeito à dança hip hop freestyle, as danças sociais. Quantas dessas danças sociais foram criadas unicamente para ou pela dança hip hop freestyle e se mantiveram apenas dentro dela? Quantos desses passos, dessas danças sociais não existiam antes do hip hop freestyle e apenas são utilizados dentro desta linguagem, a partir do momento que foram criados teoricamente dentro dela? Bom, eu posso dizer, eu não conheço nenhum, porque aqueles que foram criados já dentro do período de desenvolvimento da dança hip hop freestyle, que sim, esses tem bastante. Certamente esses passos não ficaram ou não ficarão dentro dela e só dela para sempre. Então, como a gente pode ver, por exemplo, no Light Feet, como a gente pode ver, por exemplo, no Chicago Footwork, como a gente pode ver no Passinho Foda do Rio de Janeiro. Tem muita coisa que foi gerada dentro do período, do contexto da dança hip hop freestyle, mesmo lá nos Estados Unidos, mas que já não é mais só dela, passa a integrar vocabulários tradicionais de outras linguagens, né? Por exemplo, a gente aprendeu no New School Dictionary, com Buddha Stretch e Henry Link, que o movimento, a dança social Tom Wop, era uma dança social do hip hop freestyle. Agora a Mop Top lançou, muito legal, um Next School Dictionary com o pessoal do Light Feet. E nesse vídeo instrucional, com dois grandes nomes do Light Feet, a dança Tom Wop aparece de novo, como sendo uma dança do Light Feet. Por quê? Como? Né? Porque, na verdade, todas essas linguagens fazem parte do mesmo contínuo. Então, quando a gente vê, por exemplo, Party Machine no hip hop freestyle, esse passo existe há muito tempo. Esse passo existiu e foi muito característico na era do jazz, né, no traditional jazz dance. Ele existiu e foi muito forte no sapateado e muito provavelmente antes disso. Então, eu não posso usar esse vocabulário, por exemplo, Party Machine, como sendo algo que define essa dança que está sendo feita, que usa esse passo como hip hop freestyle, porque tem esse passo. De forma alguma, porque poderia então ser sapateado, poderia então ser traditional jazz dance, e poderia ser inclusive house. House dance usa esse mesmo movimento. Os nomes podem variar, mas a estrutura, o movimento em si é o mesmo. E como eu já disse, isso é totalmente justificável, não é? Não pense em cópia, não é cópia ou originalidade, não pense nisso. Pense em continuidade, contínuo, tradição. Pense que o hip hop freestyle é consequência de outras linguagens que vieram antes dela na mesma linha contínua de tradição de danças vernaculares afro-americanas. Então, é naturalmente esperado que exista uma transmissão de vocabulário também, né? Portanto, pensando dessa forma, tem passo que é da salsa, mas está no house, tem passo que é, tem passo que é do sapateado, mas está no locking, tem passo que é de uma dança russa, mas está no breaking, tem passo que é do traditional jazz dance, mas está no hip hop freestyle. E assim a gente pode pensar sobre outras danças. E as danças que estão no contínuo do balé clássico? Como é que eu vou defender, por exemplo, um Grand Battement como um movimento que, quando estiver presente, quando existente, quer dizer que a dança sendo feita é balé clássico? Mas e o jazz, o modern jazz dance? Não usa? E a dança moderna não usa Grand Battement? Até mesmo a dança contemporânea. Não posso colocar um Grand Battement na dança contemporânea? Existe alguma restrição em relação a isso? Não é uma questão de valores ou de opiniões de gosto? Eu não posso pôr um Grand Battement na dança contemporânea? E outra, eu não posso pôr um Grand Battement no hip hop freestyle? Será que não rola? E se eu colocar um Grand Battement, se eu pegar, sei lá,
Vamos pegar aqui o IC decide colocar um Grand Batman numa entrada dele de jurado lá no Justibu. Putz, daí não é mais hip hop, porque tem um Grand Batman, então é balé clássico. Eu estou gerando exemplos extremos para tentar fazer passar a ideia. Espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. Então eu tenho uma grande dificuldade em defender passos como parte dos fundamentos, porque a estrutura do passo pode ser, e normalmente é, comum a diversas formas de linguagem. E mesmo que não esteja presente no vocabulário básico, essencial, tradicional, elementar de uma linguagem, o simples fato de eu ter a abertura de trazer este passo para essa dança, mesmo que ele não seja parte do vocabulário essencial, só o fato de eu ter a liberdade, a possibilidade de pegar um passo de outra dança e executar ela aqui dentro, já faz com que esse raciocínio de passo como fundamento desmorone, né? Porque o passo era de outra dança e agora está aqui, então qual dança é que está sendo feita agora? Sendo assim, a minha primeira ideia, né, minha primeira opinião é que raramente a gente consegue defender vocabulário como fundamento. Isso seria o suficiente para eu dar minha opinião sobre a pergunta, né? Seria então, minha conclusão nesse momento seria: sim, a dança continua sendo ela mesma, ainda que eu tire todos os passos elementares dela. Já que para mim passo não é fundamento, eu posso tirar os passos desde que eu mantenha os fundamentos, certo? Então, por exemplo, balé clássico. Se eu retirar o fouetté do balé clássico, o balé clássico não morre, ele não deixa de existir. Ele perde um elemento muito interessante, né? O fouetté é um movimento super legal, dá um monte de possibilidades e tal, mas você não pode mais, tá? Fazer fouetté. Tira. O balé clássico continua existindo. Se eu tirar, sei lá, Grand Jeté do balé clássico, puxa, que pena, é um movimento tão legal, eu gosto tanto de fazer, mas não pode mais. O balé clássico continua existindo. Agora, se eu tirar o plié do balé clássico, eu começo a desmoronar a dança. Se eu tirar, por exemplo, o en dehors, se eu tirar o en dehors do balé clássico, ferrou. Eu posso fazer quantos fouettés eu quiser. Eu vou fazer um balé estranho, torto. Se eu tirar o encaixe do quadril, a postura, as linhas do balé clássico, eu posso fazer quantos grands jetés eu quiser. Sem o encaixe do quadril, sem o en dehors, sem a postura, sem as linhas, cada grand jeté vai ser um pulo, basicamente um pulo para frente. Então, o fato de existir essa estrutura do grand jeté não é o que sustenta o balé clássico, mas sim a postura, o en dehors, a meia ponta, as linhas, o encaixe do quadril, o plié que faz a preparação para o salto, o plié que faz a aterrissagem absorvendo o impacto, o plié que faz a transição do pé no deslocamento, enfim. Então, o plié, o en dehors, o encaixe do quadril, as linhas, isso seriam fundamentos para o balé clássico. São elementos fundamentais, qualidades e até mesmo movimentos, no caso do plié, né? Posturas são coisas fundamentais, fundamentos do balé clássico. O fouetté é vocabulário, é passo. Eu consigo tirar o passo sem destruir a dança. Então, dessa forma estaria resolvida a pergunta para mim. Porém, isso não é conclusivo. Tem mais alguns raciocínios. E eu parto de uma conversa, de uma resposta do Chen S., grande sujeito, espetacular, em uma aula, um treino que ele deu aqui na Casa da Dança recentemente. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele sobre o que é que não pode tirar do house, né? O que é essencial. E ele, de forma muito generosa, ele assumiu que existe uma dificuldade grande em avaliar quais elementos seriam esses, né? Mas que muito ainda se apoia no vocabulário. Por exemplo, ele executou um loose legs e falou algo dessa sorte. Assim. Falou, esse passo aqui, por exemplo, se eu vejo alguém fazendo esse passo, muito provavelmente o que essa pessoa está dançando é house. Quando eu vejo esse passo, eu já entendo que aquilo é um house. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, o up lock do locking, é um tipo de movimento que raramente
eu vou falar raramente para não falar nunca, tá? Para não correr o risco de depois queimar a língua. Mas é um tipo de movimento que provavelmente você não vai encontrar em outras danças, a não ser que sejam transportadas do locking para lá. Mas é um movimento muito peculiar, característico, específico, diferente, por exemplo, de um clap. Isso aqui é uma palma, né? Um point, apontar. Cara, apontar é de fábrica, vem de fábrica na nossa expressão corporal. Mas o up lock, essa estrutura toda, a postura final, isso tudo é muito específico, muito peculiar e característico. Então, sempre que eu vejo um up lock, o que eu imagino é a dança locking acontecendo. Então isso seriam ideias que levam a essa sensação de que talvez esses movimentos, ou seja, esse vocabulário, seja o suficiente para estruturar e demonstrar que o que está sendo feito é uma dança ou é uma outra dança. No caso do up lock, vendo esse movimento em ação ou vendo uma foto dele, você imediatamente remete ao locking, você fala que aquilo que está sendo feito é locking. É um raciocínio legal. Mas serve, agora eu contesto a minha própria ideia, serve para você identificar uma dança, mas talvez não seja o suficiente para sustentar uma dança. Então, só o up lock, sem o resto dos elementos tradicionais, qualidades corporais de um locking tradicional, só o up lock talvez não seja o suficiente para sustentar a dança locking. Se eu tiver esse movimento que imediatamente me remete ao locking, mas a postura for um tronco ereto, se os joelhos não flexionarem, se não houver policentrismo, se não houver funk, o up lock por si só é só um indicativo de que a ideia seria locking. Mas o locking como uma linguagem por si só não está presente ali, porque os elementos essenciais, ou seja, os fundamentos, não estão presentes na execução. A mesma coisa no house, na minha opinião, eu acho essa ideia do Chenet sensacional, eu acho que realmente faz muito sentido, mas gero aqui um raciocínio, uma tentativa de contrapor isso apenas para elevar a discussão e ampliar o raciocínio. Talvez o loose legs sim remeta ao house, mas o loose legs com tronco totalmente ereto, com quadril inerte, enfim, sem nenhum tipo de bounce, sem nenhuma conexão com o pulso da música, enfim, eu não sei quais seriam os fundamentos do house, mas chutando que fossem esses, talvez o loose legs não seja o suficiente para sustentar a dança, ainda que indique a existência dela, ainda que indique que o que está tentando ser feito é o house dance. Então, concluo esse raciocínio todo dizendo que, na minha opinião, isso está aqui para ser contestado, não é algo formal, não é algo conclusivo, finalizado, mas, na minha opinião, raramente vocabulário serve ao propósito de fundamentar e sustentar uma forma de dança que tem nome a partir da existência de parâmetros, fundamentos, elementos recorrentes e compulsórios. Então, vocabulário para mim não consegue resolver sozinho esse problema. Sendo assim, tirar os passos de uma dança para mim não mata essa linguagem, desde que os fundamentos continuem presentes na execução. Então, se tirar os passos e o fundamento estiver lá, a dança continua sendo a dança. Tem algumas perguntas aqui. Claro que o Rafinha veio, eu não vou ver o que ele falou aí, fazer de conta que ele não veio. Tati Sanches, um beijo para você, sua linda. Dia 5 é nós, boa tarde, Cleiton. Sim, dia 5, dia 5 de maio, Zé, não, meu cachorro tá me chamando. Dia 5 de maio, aqui em São Paulo, na unidade 2, na unidade Pompeia da Casa da Dança, na rua Clélia 286, entra no site, casadadança.com.br, esqueci o número da escola. Na unidade 2, Casa da Dança na Pompeia, na rua Clélia,
dia 5, sábado, uma vivência, um estudo sobre processos não coreográficos em aulas de danças urbanas, ou seja, como ensinar não é a palavra, mas como gerar descobertas, como ser um promotor de descobertas, como guiar processos de descobertas nas danças urbanas, em vivências de danças urbanas, sem ser um refém da coreografia, ou pelo menos como utilizar a coreografia como ferramenta e não como uma necessidade. Como é que a gente consegue caminhos talvez mais interessantes, mais eficientes para aquisição dessa habilidade, desse conhecimento sobre danças urbanas, sem precisar recorrer sempre à coreografia, ou como fazer melhor uso das coreografias nesses processos de transmissão. Isso no dia 5, sábado. E no dia 6, no dia 6, uma vivência com a Tati Sanches sobre imagem profissional e comunicação. A Tati, que é uma estudiosa de longa data desse conteúdo, vai estar aí com a gente expondo conhecimentos e ideias sobre tudo isso. Se você quiser mais informações, pode me mandar um direct aqui no Instagram, ou pode acessar lá no henriquebianchini.com/divulgação, sem cedilha, sem tio, tá? Que mais? Rafael Sugahara, Galeão com Bica, valeu, você não me ajuda também. Um fundamento, elemento principal para cada dança. Se eu fizer só contração, é popping? Aí depende, o Peuzinho. É o Peu. Peu. Aí depende. Será que contração é o único fundamento da dança popping? Eu não sei mesmo, é uma pergunta, eu não faço ideia, não é uma dança que eu estude tão a fundo assim. Eu acho que popping precisa de mais do que contração. Eu acho que precisa de mais coisa. Tenho essa impressão que quando a gente vê as intersecções, as reincidências nos corpos da dança no seu formato mais tradicional, tem mais coisa do que contração acontecendo. Então eu acho que só a contração por si só não é suficiente para sustentar a dança, ainda que, na minha opinião, seja um fundamento. Mas as danças precisam de mais fundamentos. O balé clássico... desculpa. As danças geralmente têm mais de um fundamento. Por favor, não me entendam mal. É comum que as danças tenham mais de um fundamento. O balé clássico, por exemplo, só o andeor não seria o suficiente. Sem plié, sem encaixe do quadril, sem linhas, sem postura, né? Por exemplo. Se tirar o Air Force do pé não é hip hop. Custar Apple. Eu não sei quem que é você, brother, mas eu tenho uma impressão que eu te conheço mesmo, do Chile. Grande abraço aí, hein? Que mais? Salve Biancudo. Abraço. Eu vou terminar a live, só tô vendo aqui, gente. Por que não? Porque tem que ser muitos? Pô, não entendi, brother. Se você chegou depois na live, vê lá do começo, eu acho que eu expliquei. Eu acho que eu expliquei as coisas. Dia 5 vai ser lindo. Sim, minha amiga. Venha. Vamos marcar um churrasco. Danço hip hop não uso uns 50 movimentos e ainda assim eu danço hip hop e uso muito de métodos de outras danças para dançar. Sim, possível. Não é não. Tem alguém que discordou de mim, Nunes Marcos Martins. Pô, é isso aí, discorde. Sim, é isso aí. Depois vem e comenta lá no post do quiz que a gente quer saber sua opinião. Obrigado. Nunca será. Olha. Putz, ó. Fênix, deu 6 horas. Eu tenho que finalizar a live porque... Oi, Ivan Freitas, grande abraço, meu irmão, saudade de você. Eu tenho que finalizar a live porque eu tenho que ir para casa da dança da aula. Só que é o seguinte, se liga, gente, amanhã, quinta-feira, amanhã vai ser dia 19 de abril. Se você estiver vendo isso no YouTube, se já tiver passado, sinto muito. Mas aqui no Instagram, dia 19 de abril, amanhã, quinta-feira, eu vou estar aqui com uma live das 18 às 19, sem tema específico. Eu vou simplesmente abrir uma live e deixar o espaço aqui para que vocês me façam perguntas. Enfim, eu vou estar aqui tentando responder algumas coisas aí. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu estou simplesmente me dispondo a tentar. Vou me esforçar para tentar ajudar vocês, se não a responder pelo menos
melhorar as perguntas e direcionar caminhos para que vocês também consigam correr atrás desse conhecimento. Então, quinta-feira, amanhã, dia 19, para não falar errado, 19/4, das 18 às 19, live aberta, e aí vai funcionar assim: se você quer fazer uma pergunta, você pede aqui para compartilhar a live comigo, aí eu vou falar aqui sim, na ordem de quem pediu antes vai começar a aparecer, e eu vou abrir aqui, vai aparecer sua cara aqui dividindo a tela comigo, você vai fazer a pergunta e a gente vai dialogar por um tempo, e aí fechou, e aí eu vou para o próximo em ordem de chegada. Quem for colocando, pedindo para compartilhar, a gente vai trocando essa ideia. Ficarei durante 1 hora fazendo essa brincadeira aqui com vocês, é uma forma de conseguir trocar mais ideia. Eu venho aqui nessa live do quiz e eu só fico falando e não consigo responder perguntas nem nada. Mas eu vou estar aqui amanhã para fazer essa troca com vocês. Fechou? Então apareçam, convidem os amigos aí, enfim, me ajudem a divulgar e vamos trocar essa ideia. E o plano é fazer isso toda semana, a gente ter esse tempo para trocar essa ideia. E semana que vem estarei lá em Jundiaí, no Hip Hop District. Então a gente se vê lá também. Fechou? Gente, obrigado mais uma vez pela atenção. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Espero ter contribuído com esses raciocínios malucos aqui. E a gente vai pensando juntos sobre todas essas questões. Valeu mais uma vez, grande abraço e até mais!